Pai, você está aqui de passagem, não se apega. Meu filho me disse isso quando eu tentei ajudar a arrumar a mesa do jantar, na minha própria casa, na casa onde eu morei 31 anos. Ele disse aquilo assim, sem virar o rosto, enquanto tirava o copo da minha mão. Eu tenho 67 anos, me chamo Hélio. Fui engenheiro civil durante 38 anos, aposentei pela construtora Barros, onde fiz obras em 6 estados. Perdi minha esposa Marlene há 3 anos para um câncer de pâncreas que não deu tempo de reagir. E depois que ela foi, concordei em me mudar para dentro da casa do meu filho porque ele disse que eu precisava de companhia. Mas eu vou te contar uma coisa. A companhia que eu precisava não era aquela. Sabe qual era? Porque 2 meses depois que eu me mudei, meu filho contratou uma cuidadora para ficar comigo enquanto ele viajava para a conferência em Lisboa. Dona Cida, 54 anos, cabelo curto, olho esperto. No primeiro dia ela me fez um café e ficou quieta. No segundo dia ela me puxou para o canto da cozinha, abaixou a voz e disse: "O senhor precisa ver o que tem no sótão." Minha amiga, o que eu encontrei lá em cima mudou tudo. Tudo mesmo. Você consegue imaginar? Fica comigo até o fim. Porque essa história começa com uma caixinha de papelão cheia de documentos e termina com eu livre, em paz, do jeito que minha Marlene sempre quis que eu fosse. Se você está começando a acompanhar esse canal, bem-vindo. Clica em seguir agora. Porque hoje você vai entender por que às vezes a maior traição da sua vida vem de quem você mais amou depois da sua esposa. Deixa eu te contar como eu cheguei até aqui. Como um homem de 67 anos que construiu pontes e viadutos, acabou morando de favor na casa do próprio filho. Marlene e eu ficamos casados 41 anos. 41. Ela era professora de matemática, gostava de fazer bolo de laranja nas tardes de sábado e tinha o hábito de anotar tudo num caderninho azul que ficava pendurado na cozinha, ao lado do relógio de parede que a gente ganhou de casamento. Aquele relógio tocava a cada hora. Sabe aqueles relógios antigos com pêndulo de madeira que fazem um clock-clock compassado? Era assim. Marlene dizia que enquanto o relógio batesse, a casa estava viva. Quando ela morreu, o relógio continuou batendo. Mas a casa ficou quieta do mesmo jeito. Rafael é nosso filho único. Tem 39 anos, trabalha como gerente comercial numa empresa de tecnologia aqui em Campinas. Casou com a Viviane, que é advogada. Eles não têm filhos. Sempre falaram que não queriam, que a vida deles era muito corrida. Eu nunca questionei, não era da minha conta. Nos primeiros meses depois que Marlene foi, eu fiquei sozinho no nosso apartamento na rua Barão de Jaguara. Apartamento de 3 quartos que a gente pagou durante 22 anos. Meu, quitado, escritura limpa. Eu fazia meu café de manhã, varria o corredor, via jornal, dormia. Era uma vida pequena, mas era minha. Rafael começou a ligar todo dia. No começo eu achei carinho. Depois percebi que era controle disfarçado de atenção. Ele perguntava se eu tinha tomado remédio para pressão, se eu tinha saído, se eu tinha comido. Toda pergunta era uma rédea. Eu ia respondendo, ia acostumando e fui perdendo o hábito de fazer as coisas no meu tempo. 6 meses depois da morte de Marlene, ele apareceu num sábado com a Viviane. Trouxeram um bolo. Sentamos na sala e eles ficaram me olhando com aquela cara de quem tem um plano. Sabe aquela expressão? Quando as pessoas já decidiram alguma coisa antes de chegar. Rafael disse que estava preocupado, disse que eu estava sozinho, que o apartamento era grande demais para uma pessoa, que a escada do prédio era perigosa para minha pressão. Viviane emendou que eles tinham um quarto sobrando na casa deles, que seria temporário, só para eu me recuperar. Eu olhei para ela e ouvi claramente a palavra temporário. Meu amigo, eu deveria ter ficado quieto. Mas eu disse sim. Vendi os móveis.
Guardei as coisas pessoais. Trouxe o relógio da cozinha, que era o único objeto que eu não conseguia deixar para trás. Fui para a casa deles num domingo de março, com 3 malas e um coração pesado. A casa de Rafael é grande. Condomínio fechado e Souzas, 4 quartos, piscina que ele quase nunca usa, churrasqueira de azulejo português, bonita, fria. Desde o primeiro dia eu senti que o quarto que me deram era o menor da casa, do lado da área de serviço, de frente para a parede do vizinho. Mas eu não falei nada. Pensei, temporário. Temporário durou 2 anos. Nesses 2 anos, minha amiga, eu fui virando mobília. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, como quando a água esquenta devagar e o sapo não percebe. Rafael pagava minhas consultas médicas, que eram no plano de saúde que ele disse que ia me incluir como dependente. Depois eu descobri que ele estava descontando tudo do cartão que tinha no meu nome. R$ 1.200 por mês só de plano, mais as consultas, mais os remédios. Eu pagando meu próprio sustento sem saber. A aposentadoria que eu recebia pelo INPS era R$ 4.800. Boa, para ser honesto, fruto de 38 anos de contribuição. Rafael disse que ia me ajudar a administrar, que banco era complicado para quem não usava internet direito. Me pediu a senha do aplicativo para configurar débito automático das contas do condomínio. Eu dei. Depois disso, o dinheiro ia caindo e sumindo antes que eu conseguisse ver. Quando eu pedi extrato, ele mostrava uma lista de débitos automáticos que eu não reconhecia metade. IPTU da casa dele parcelado. Internet fibra que eu nem usava direito. Taxa de administração do condomínio. Taxa de manutenção da piscina. Ele dizia que eram coisas da casa que eu também usava. Eu usava a piscina uma vez por mês, se tanto. Viviane não era má, era distante. Me cumprimentava na cozinha, perguntava como eu tinha dormido, sumia para o home office e aparecia só no jantar. Mas eu percebi uma coisa com o tempo. Ela nunca contrariou Rafael em nada que me dissesse respeito. Ele falava, ela ratificava com silêncio. Aquele silêncio que é pior do que qualquer palavra. Teve uma vez que eu pedi para Rafael me levar até a rua Barão de Jaguara. Queria ver o apartamento que tinha vendido, que era agora de outra família. Queria só passar na frente, sabe? Ver as janelas. Ele disse que não tinha tempo. Disse que era melhor eu não ficar me apegando ao passado. Falou isso e foi tomar banho. Fim de conversa. Eu fiquei sentado na sala com uma xícara de café frio na mão, olhando para o relógio de parede que eu tinha pendurado na parede da cozinha deles. O pêndulo balançando. Clock, clock. Marlene, onde você está? O seguro de vida dela eu só soube que existia 8 meses depois que ela morreu. A Marlene nunca me contou o que tinha feito. Era da empresa onde ela deu aula por 27 anos, um seguro coletivo do Sindicato dos Professores. R$ 380 mil. Quando Rafael me contou, me disse que já tinha dado entrada no processo de recebimento, que ia cuidar de tudo porque burocracia era complicada, que eu podia confiar nele. Eu confiei. Pois é, continua. Tem uma noite que eu não consigo esquecer. Era setembro de 2022, uns 11 meses depois da morte da Marlene. Eu estava no quarto pequeno, sem conseguir dormir, ouvindo o ar-condicionado do quarto deles funcionar no andar de cima. Fui até a cozinha pegar água. Era meia-noite. A geladeira estava cheia de comida embalada. Aqueles potes organizados que a Viviane fazia todo domingo. Comi uma fatia de pão de forma em pé, na frente da geladeira aberta, com a luz amarela batendo no meu rosto. E peguei pensando, como foi que eu vim parar aqui? Há 2 anos eu era dono da minha cozinha. Eu que escolhia o que colocar na geladeira, o que plantar na janela, o que comer de madrugada se quisesse.
E agora eu estava comendo pão de forma, escondido, porque tinha receio de acender a luz e acordar alguém. Quando foi que eu comecei a ter receio de acender a luz na própria casa? Fechei a geladeira, voltei para o quarto. Passei mais 1 hora olhando para o teto. Sabe o que mais me pesava? Não era raiva. Era a sensação de que eu tinha concordado com aquilo. Que ninguém tinha me amarrado. Que cada sim que eu dei tinha sido meu. Isso é o tipo de coisa que te mantém acordado às 2 horas da manhã, mastigando pão de forma no escuro. Mas foi exatamente essa sensação que me salvou mais tarde. Porque se eu tinha dito sim, eu também podia dizer não. Demorou, mas chegou. Na manhã do segundo dia com Dona Cida, eu acordei com um cheiro de pão de queijo. Ela tinha encontrado uma lata de pó no fundo da geladeira e fez na frigideira mesmo, sem forma. Sentei na mesa da cozinha e ela colocou uma xícara de café forte do lado. Sem pedir. Só colocou e ficou na pia lavando uma caneca. Eu olhei para ela. Ela tinha um jeito de trabalhar sem fazer barulho, que é diferente de silêncio. Era uma presença calma. Não falava à toa. Tomei o café e ela ficou me olhando de lado. Não era bisbilhotice, era preocupação. Aí ela virou o corpo, secou a mão no avental e disse baixo: Seu Hélio, eu preciso te mostrar uma coisa. Lá em cima, no sótão. Eu quase ria. Sótão. Eu nem sabia direito o que tinha lá. Rafael sempre disse que era um depósito de coisas velhas, que um dia ia jogar tudo fora. A porta ficava no corredor do segundo andar, uma portinha branca com uma tranca pequena que eu nunca vi aberta. Perguntei para Dona Cida como ela tinha entrado lá. Ela disse que a chave estava no chaveiro que Rafael deixou em cima da geladeira, com as chaves de emergência da casa. Disse que foi limpar o corredor do segundo andar e reparou que a porta estava entreaberta. Entrou para dar uma olhada antes de fechar e viu. Subimos juntos. A escada rangia. Cheirava a fechada, aquele cheiro de papel velho e umidade que fica num lugar que ninguém abre. Ela puxou a cordinha da lâmpada e acendeu uma luz amarela no teto. O sótão era menor do que eu imaginava. Mas sabe o que cabe num sótão pequeno? Uma vida inteira de mentira. Tinha umas caixas de papelão empilhadas, uma estante de metal com pastas, um ventilador velho jogado no canto. Mas o que me parou foi diferente. No centro da sala, em cima de uma mesa de madeira que eu nunca tinha visto na casa, havia 3 caixas de papelão abertas, organizadas. Não era bagunça jogada. Era coisa que alguém arrumou para usar. Fui chegando perto. O que eu ia encontrar ali? Dona Cida ficou um passo atrás de mim. A primeira caixa tinha pastas com documentos financeiros. Extratos. Por que Rafael guardava extrato da minha conta no sótão? Extratos bancários. Mas não da minha conta. Da conta conjunta que Marlene e eu tínhamos antes de ela morrer, que eu jurei para Rafael que estava zerada e encerrada. Os extratos eram de 2019 até 2021. Marlene morreu em outubro de 2021. A segunda caixa tinha cartas. Envelope pardo, tipo carta formal. Olhei o remetente no primeiro. Era do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Olhei o destinatário. Rafael Mendes Cardoso. O meu sobrenome é Cardoso. Mas o destinatário era Rafael, não Hélio. Meu amigo, eu parei de respirar por uns 3 segundos. A terceira caixa tinha uma pasta verde com um elástico. Dentro da pasta, um processo de inventário. Nome da inventariante: Viviane Correia Cardoso, minha nora. O bem inventariado: o apartamento da Rua Barão de Jaguara. O meu apartamento. O que eu morei 31 anos e vendi porque Rafael disse que era melhor para mim. Peguei a pasta na mão. As folhas estavam dobradas com cuidado
Havia uma cópia do documento de compra e venda. O comprador era uma empresa chamada VRC Imóveis Limitada. Fui na última folha. Sócios da VRC Imóveis Limitada: Rafael Mendes Cardoso e Viviane Correia Cardoso. Sentei no chão. Não foi decisão. Meu joelho dobrou sozinho. Dona Cida colocou a mão no ombro. Não disse nada. Ficou assim. Quanto tempo fiquei sentado ali, eu não sei. O que você faz quando o chão some? O cheiro de papel velho na minha cara. A lâmpada amarela balançando levemente porque tinha vento entrando pela janelinha lateral. E eu segurando aquelas folhas com a mão que tremia. Eles tinham vendido meu apartamento para a empresa deles por R$210 mil, quando o valor de mercado na época era R$480 mil. A diferença, R$270 mil, foi para o bolso deles, do meu apartamento, que eu assinei para vender porque Rafael disse que o dinheiro ia ficar numa poupança no meu nome para eu usar quando precisasse. Eu tinha assinado papéis sem ler direito porque eu confiava nele, porque era meu filho. E o seguro de vida da Marlene? Fui procurando nas pastas. Achei num envelope lacrado no fundo da segunda caixa. Recibo de recebimento do seguro pelo sindicato. Data: março de 2022. Beneficiário: Rafael Mendes Cardoso, por procuração do cônjuge Hélio Mendes Cardoso. Eu tinha assinado uma procuração. Lembrava vagamente de Rafael me colocando o papel na frente e dizendo que era a burocracia do inventário, que eu precisava autorizar ele a agir em meu nome. Eu assinei. Ele recebeu R$380 mil em meu nome. E esse dinheiro nunca chegou até mim. Fica aqui comigo, porque eu sei o que você está pensando. O que um pai faz quando descobre isso, com pressão alta e perna que dói quando chove, faz quando percebe que o filho que ele criou passou os últimos 2 anos roubando sistemático tudo que ele tinha. Eu vou te dizer o que fez esse homem. Primeiro ele respirou fundo, fechou os olhos, ouviu o pêndulo do relógio lá embaixo. Clock, 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 clock. Aí ele se levantou. Dobrei cada documento com cuidado. Voltei a colocar as caixas exatamente como estavam. Não mexi em nada. Não queria que Rafael soubesse que eu tinha visto. Preciso de tempo. Preciso de ajuda. Preciso de alguém que entenda de lei. Porque o que eu tinha naquelas caixas não era só prova de traição. Era prova de crime. E crime precisa de testemunha e de alguém que saiba o que fazer com testemunha. Desci as escadas atrás de Dona Cida. Ela trancou a porta. Guardou a chave de volta no chaveiro. Na cozinha ela fez mais café. Sentei de novo. Ela sentou do outro lado da mesa pela primeira vez desde que chegou. Explicou que trabalhava com famílias há 22 anos, que já tinha visto coisa parecida 3 vezes, que nunca falava, porque não era da conta dela, mas que dessa vez, quando leu o nome Hélio Mendes Cardoso naqueles documentos e olhou para o homem na cozinha que ela estava cuidando, ela não conseguiu ficar quieta. Perguntei para ela quanto tempo Rafael ficava em Lisboa. Ela disse, mais 6 dias. 6 dias. Era o que eu tinha. Rafael voltava numa quinta-feira, hoje era sábado. 6 dias para montar um plano, acionar as pessoas certas, tirar cópia de cada documento sem deixar rastro. 6 dias para um homem aposentado que nunca tinha precisado de advogado na vida descobrir como se defender do próprio sangue. Tomei o café, quente, forte. Olhei pela janela da cozinha. Meu amigo, você sabe o que é olhar pela janela e sentir que a terra mudou de lugar?
O jardim estava com aquela luz de manhã, aquela claridade nova que a gente só repara quando alguma coisa muda por dentro. Eu liguei para o Dr. Fonseca. Luiz Fonseca foi meu colega de turma na faculdade de engenharia. Tomamos muita cerveja juntos, mas depois de 10 anos, ele largou a engenharia e foi fazer direito. Hoje tem escritório na Rua General Osório, especialista em direito de família e sucessões. 31 anos de OAB. Eu não falava com ele há 4 anos. Ele atendeu no segundo toque. Reconheceu a minha voz na hora, disse que eu parecia diferente. Perguntei se parecia vivo. Ele riu, mas foi um riso nervoso. Falei que precisava falar pessoalmente, hoje, e que era urgente. Ele ficou quieto 2 segundos e disse: "Pode vir." Dona Cida ficou em casa. Antes de eu sair, ela me puxou pelo braço e disse baixinho que ia rezar por mim. Eu olhei para ela e senti aquela gratidão que a gente sente quando uma pessoa estranha faz algo que família deveria ter feito. Saí sem olhar para trás. E eu ainda não sabia o que estava para acontecer. Mas eu sabia que tinha acabado de escolher um lado. Antes de sair para encontrar o Fonseca, fiz uma coisa que parece pequena, mas não era. Fui até a cozinha, olhei para o relógio de pêndulo que eu tinha pendurado na parede assim que me mudei. Clock, 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 clock. Sempre igual, sempre pontual, completamente indiferente a tudo que acontecia na casa. Tirei do prego, coloquei na mesa. Abri o fundo de madeira com a chave pequena que sempre ficava pendurada no cabo. E lá dentro, onde ficava o mecanismo, eu coloquei o cartão de memória do celular com backup de todas as 187 fotos. Fechei. Pendurei o relógio de volta. Se alguém revistar a casa, não vai revistar o relógio. E se revistar e achar, vai precisar de muito mais do que um cartão de memória para provar que o velho deu golpe. O velho tinha advogado. O velho tinha protocolo. O velho tinha 38 anos construindo coisas que durassem. Saí com o celular no bolso e o relógio tic-taqueando nas minhas costas. Você acha que foi exagero? Talvez. Mas quando você percebe que seu próprio filho instalou câmera escondida no sótão da casa para te vigiar, você entende que exagero não existe mais. O que existe é precaução. O escritório do Fonseca ficava no 3º andar de um prédio antigo da Rua General Osório, com forro de madeira e janelas de guilhotina que rangiam com o vento. Ele me recebeu de camisa, sem gravata, igual a quando estudava. Tinha engordado, cabelo branco, mas o olho estava igual. Sentei na cadeira de couro e fui falando. Ele ficou me ouvindo sem interromper. Só abri um caderno quando eu mencionei o inventário. Aí ele começou a anotar. Quando terminei, ele ficou quieto uns 30 segundos. Olhou para a janela, depois olhou para mim e disse que o que eu tinha descrito era desvio de herança, apropriação indébita e fraude em instrumento público. Disse que, dependendo de como o seguro foi recebido, podia ser estelionato. Disse que eu precisava de cópias de tudo, e rápido, antes que Rafael percebesse que alguém tinha mexido naquelas caixas. Perguntei quanto tempo eu tinha. Ele disse: "Menos do que você pensa." Saí do escritório com uma lista na cabeça. Voltar ao sótão, fotografar cada documento com o celular, não tirar nada do lugar, deixar tudo como estava. E não deixar Rafael desconfiar de nada. Cheguei em casa às 11h40. Dona Cida estava na cozinha fazendo almeirão refogado com alho. O cheiro encheu o corredor quando eu abri a porta. Ela me olhou e eu balancei a cabeça. Positivo. Ela respirou fundo e voltou para o fogão. Subi para o sótão. Levei o celular com bateria cheia e luz boa. Fotografei tudo. Cada extrato, cada carta do sindicato, cada página do inventário, cada cláusula da escritura da VRC Imóveis. Tirei 187 fotos em 40 minutos.
Quando desci, os joelhos estavam doendo, mas eu estava em pé. Passei o domingo com Dona Cida assistindo novela. Ela gostava de novela das 7, tinha opinião forte sobre os personagens. Aquilo me fez bem. Comer arroz com feijão, ouvir uma mulher reclamar de personagem fictício, tomar café às 20h30. Coisa simples, coisa viva. Segunda-feira de manhã, Rafael ligou de Lisboa. Meu amigo, adivinha o que aconteceu? Se você já passou por um momento em que o telefone toca e você sente que do outro lado vem coisa ruim, você vai entender o que eu senti naquela segunda-feira. Ele começou normal. Perguntou se eu estava bem, se eu tinha tomado remédio, se Dona Cida estava trabalhando direito. Eu respondi tudo com calma. Sim, sim, ótima. Aí ele fez uma pausa e perguntou se alguém tinha entrado no sótão. Eu senti a pressão subir atrás dos olhos. Mas fiquei quieto por um segundo inteiro antes de responder. Falei que não. Que para que eu ia entrar no sótão? Perguntei por quê. Ele disse que tinha uma câmera lá dentro, uma câmera de segurança, que ele revisou pelo celular e viu que a luz tinha sido acesa no sábado de manhã. Câmera? Eu não tinha visto câmera nenhuma. Você acha que eu estava descuidado? Talvez. Mas quem instala câmera escondida no próprio sótão para espionar o pai? Rafael disse que precisava de uma explicação. A voz estava dura. Não era o filho preocupado com o pai. Era o homem que tinha segredos e acabou de descobrir que alguém pode ter chegado perto deles. Respirei fundo. Falei que Dona Cida tinha ido procurar um item que Viviane pediu por mensagem, um casaco. Que Viviane tinha mandado mensagem para ela pedindo para pegar o casaco bege no sótão. Rafael ficou em silêncio. Eu sabia que ele ia checar com Viviane. Mas Viviane estava em São Paulo, num congresso de direito, e provavelmente não ia responder rápido. Eu tinha uma janela. Estreita, mas tinha. Quanto tempo eu precisava? 1 hora? 2? Desliguei. Chamei Dona Cida imediatamente. Expliquei sobre a câmera. Expliquei o que eu tinha dito. Pedi para ela, se Rafaela ou Viviane perguntassem, confirmar que ela tinha subido para pegar um casaco a pedido da Viviane. Ela me olhou sem piscar e disse, pode deixar. 2 horas depois, Viviane ligou para o celular de Dona Cida. Eu fiquei parado na sala ouvindo um lado. Dona Cida disse que sim, que tinha ido lá em cima, que ficou procurando um tempo, mas não achou o casaco, que deve ter entendido errado a mensagem. Tão seguro, sem nervosismo, profissional. Mas eu sabia que Rafael não tinha engolido totalmente. Era esperto demais para isso. Quanto tempo até ele agir? Minha amiga, quando a conversa acabou, eu fui até o banheiro e lavei o rosto com água fria. Me olhei no espelho. Um homem de cabelo branco, olhos cansados, veias aparecendo no pescoço. Pensei, você tem 67 anos e está mentindo para o próprio filho para se defender. Como chegou aqui? Mas não foi arrependimento que eu senti. Foi clareza. Sabe a diferença entre as duas coisas? Na terça de manhã, Rafael mandou mensagem. Texto curto. Voltava na quarta. Um dia antes do previsto. Voltava na quarta. Eu tinha até lá. Liguei para o Fonseca na hora. Ele disse que as fotos que eu tinha mandado eram suficientes para abrir inquérito preliminar, mas que para dar entrada no processo, ele precisava das originais, ou de cópia autenticada em cartório. Disse que tinha um contato no cartório da Rua Gonçalves Dias que fazia autenticação urgente com hora marcada. Se eu conseguisse pegar os documentos originais, fotografar em alta resolução e mandar, ele podia protocolar antes de Rafael chegar. Voltei para o sótão. Peguei a pasta verde. Saí com ela embaixo do braço como se fosse um caderno qualquer. Mas quando eu estava descendo a escada, eu vi a chave na porta de entrada. Rafaela estava na porta, de mochila nas costas, terno amassado, olho vermelho de viagem. Não era quarta-feira, era terça.
Ele tinha antecipado mais um dia. Parei no meio da escada, com a pasta na mão. Ele me olhou, eu o olhei. 3 segundos que pareceram 1 minuto. Aí eu disse, oi filho, bem-vindo. E desci os degraus restantes devagar, com a pasta encostada na perna, jogada para trás, como se fosse nada. O coração estava acelerado. Mas o passo estava firme. Aprendi isso na engenharia. Quando a estrutura vai mal, você não corre. Você anda reto, checa ponto a ponto e não deixa que o desespero faça o trabalho antes de você. Rafael me abraçou, rápido, sem calor. Perguntou o que eu estava fazendo. Falei que estava procurando o carregador antigo do celular que achava que estava num dos andares de cima. Ele olhou para a pasta. Falei que era velha, que tinha achado no corredor, que devia ser do trabalho dele. Ele pegou a pasta da minha mão, sorriu. Mas era aquele sorriso que não chega nos olhos. Eu cuido disso. E subiu para o quarto. Eu fui para a cozinha, me sentei. A pasta estava na mão dele. Dona Cida me pôs um copo d'água na frente sem eu pedir. Eu tomei de um gole só. Ela ficou parada, ao lado da pia, olhando para mim com aquele olhar que quer dizer: e agora? Boa pergunta. Mas eu não fiquei sem resposta por muito tempo. Enquanto o Rafael estava no quarto, ouvi barulho de gaveta abrindo. Depois barulho de móvel sendo arrastado. Ele estava procurando alguma coisa, ou escondendo. Ou os dois. Dona Cida colocou um pires com biscoito de polvilho na mesa do meu lado. Não disse nada. Só colocou. Eu entendi que era o jeito dela de dizer: respira. Respirei, pensei com calma. A pasta estava com ele, mas as 187 fotos estavam no meu celular. Mandei tudo para o Fonseca antes de Rafael aparecer. O que estava na pasta era o original, sim. Mas original sem contexto documentado vale menos do que imagem com data, hora e advogado de OAB como destinatário. Eu tinha me movido antes dele, por pouco, mas tinha. Naquela noite, o jantar foi em silêncio quase total. Rafael ficou no celular. Viviane, que tinha chegado da viagem no fim da tarde, estava com a cara fechada. Comi meu frango grelhado com arroz sem comentar nada. Olhei para o relógio na parede da cozinha, o pêndulo balançando quieto. Clock, 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 clock. Eu ouvi a voz da Marlene dentro daquele som. Hélio, você é mais forte do que pensa. Depois do jantar, Rafael me chamou para o escritório. Fechou a porta, sentou na cadeira de couro, cruzou os braços, ficou me olhando por um segundo com aquele ar de homem que está calculando, não conversando. Falou que estava preocupado com minha saúde mental. Disse que eu andava esquecido, que Dona Cida tinha relatado que eu perguntava as mesmas coisas várias vezes. Disse que tinha marcado uma consulta com um neurologista para a semana seguinte e que precisava avaliar se eu ainda tinha condição de tomar decisões financeiras sozinho. Minha amiga, você entendeu o que ele estava fazendo? Ele estava montando o argumento de incapacidade. Se eu fosse denunciar, ele ia dizer que o pai era senil, que não estava em plenas condições, que as acusações eram de um homem confuso. E para isso funcionar, precisava de laudo médico marcado por ele, com médico escolhido por ele. Era inteligente, era frio. Era o tipo de coisa que uma pessoa calculista faz quando sente que o chão está tremendo. Mas ele cometeu um erro. Me disse antes de ter o laudo. Olhei para ele e disse que achava boa ideia. Disse que saúde nunca era demais verificar. Sorri. Levantei, fui para o meu quarto. Fechei a porta, mandei mensagem para Fonseca. Rafael vai tentar laudo de incapacidade. Precisamos antecipar. Fonseca respondeu em 3 minutos. Amanhã cedo, traga a identidade. Vamos protocolar antes que qualquer laudo seja emitido. Meu amigo, comenta aqui embaixo se você já viu alguém usar a saúde de um familiar como arma. Porque é mais comum do que parece. E quando acontece com você,
Você entende que não é briga de família, é guerra. Deitei na cama. Ouvia passos no andar de cima. Rafael andando de um lado para o outro, lendo os documentos da pasta. Perto da meia-noite, o barulho parou. A casa ficou quieta. Só o relógio. Clac, clac. Clac, clac. Fechei os olhos e pensei na Marlene. No dia em que ela disse que, se ela fosse antes de mim, eu não podia parar. Que eu tinha que continuar sendo o Hélio que ela conheceu. Não o viúvo sem norte. O homem que construía coisas, que resolvia problemas, que não desistia quando o concreto rachava. Acordei às 5h30. Dona Cida já estava na cozinha. Me fez mingau de aveia com canela. Eu bebi de pé, rápido, e saí antes de Rafael acordar. Tinha muito trabalho pela frente. O escritório do Fonseca, às 7 horas da manhã, tem um cheiro de café passado no coador de pano que me lembrou minha mãe. A secretária ainda não tinha chegado. Ele mesmo abriu a porta, de calça social e camiseta, cabelo ainda molhado. Sentamos. Ele já tinha impresso as fotos que eu mandei. Estava com o marca-texto na mão, aquelas folhas todas listradas de amarelo. Disse que havia 3 caminhos possíveis. O primeiro era acordo extrajudicial. Rafael devolveria os valores, assinaria confissão de dívida e processo não chegaria a julgamento público. O segundo era ação penal direta. Os crimes eram graves o suficiente para pedir prisão preventiva, especialmente o estelionato com procuração. O terceiro era combinação, ameaça pública visível para forçar acordo rápido. Perguntei qual ele recomendava. Ele disse, depende do que você quer, dinheiro ou justiça. Porque às vezes as duas coisas demoram mais juntas do que separadas. Ficou quieto esperando eu responder. Eu disse, quero os dois. Mas se eu tiver que escolher, quero que ele nunca mais faça isso com outra pessoa. Fonseca fechou o caderno e disse que era isso que ele queria ouvir. Passamos 2 horas montando o processo. Ele ia falando os itens técnicos, eu confirmava os fatos. Desvio do seguro de vida, R$380 mil. Subavaliação dolosa do apartamento. Diferença de R$270 mil entre valor recebido e valor de mercado documentado. Uso indevido de cartão em meu nome por 24 meses. R$28.800. Descontos irregulares na aposentadoria. Estimativa em auditoria. Total preliminar, acima de R$700 mil. Minha amiga, R$700 mil. Era o que meu filho tinha retirado da minha vida em silêncio enquanto eu dormia no quarto menor da casa dele. Fonseca protocolou a ação na parte da manhã. Crime contra idoso tem prioridade de tramitação pelo Estatuto do Idoso, artigo 69A. Isso significava que o processo não ia ficar parado anos esperando vez. Ia andar. Mas a peça mais importante não foi o processo. Foi outra coisa que Fonseca fez naquela manhã. Algo que eu não tinha pedido, mas que mudou tudo. Ele ligou para o banco onde eu tinha conta. Explicou que havia suspeita documentada de uso fraudulento de credenciais bancárias de cliente idoso. O banco bloqueou preventivamente qualquer movimentação acima de R$500 sem minha presença física e minha impressão digital. Rafael não conseguia mais mexer no meu dinheiro de forma alguma, nem com a senha que ele tinha. Saí do escritório às 9h40. Tomei um café num balcão na calçada, daqueles de coador e copo de vidro pequenininho. Olhei para o céu. Estava nublado, um vento fresco de Campinas que cheira a terra molhada quando chove à noite. Pensei, Marlene, estou fazendo o que você faria. Voltei para casa. Rafael ainda não tinha saído. Estava na mesa da cozinha com o notebook aberto e uma xícara de café ao lado. Me olhou quando entrei. Eu olhei. Nenhum dos dois disse nada por uns 4 segundos. Aí eu puxei a cadeira, sentei do lado dele
e perguntei se ele queria mais café. Ele disse não com a cabeça e voltou para o notebook. Dona Cida estava lavando louça. Ela não olhou para mim. Mas quando foi passar pela minha cadeira, jogou um pano no balcão bem perto da minha mão. Eu notei. Era o jeito dela de dizer, estou aqui. Às vezes, a solidariedade mais real é a que vem de quem não tinha obrigação nenhuma de oferecer. Durante aquele dia, Rafael ficou em casa. Ficou no escritório dele ou no celular. Falava baixo, eu não ouvia. Viviane trabalhou no home office. A casa estava tensa como fio de alta tensão. Às 14 horas, Rafael me chamou de novo, dessa vez na sala. Sentou no sofá, cruzou os braços de novo, mas o tom era diferente, mais macio, quase conciliatório. Disse que queria conversar sobre o apartamento. Disse que sabia que talvez a venda não tinha sido a melhor decisão, que as coisas tinham sido feitas rápido demais depois da morte de minha mãe, que ele estava sobrecarregado. Disse que, se eu quisesse, a gente podia sentar com uma calculadora e ver o que era justo. Falsa confissão parcial. Exatamente o que Fonseca tinha me alertado que podia acontecer. Rafael estava testando o terreno. Queria saber quanto eu sabia. Queria ver se eu ia embarcar numa conversa de mesa de cozinha que ele ia controlar. Olhei para ele, disse que ia pensar, que estava cansado naquele dia, que a gente conversava com calma. Ele ficou me olhando por um tempo. Depois disse, tudo bem, que não tinha pressa. Tinha pressa sim, mas era a pressa dele, não a minha. Naquela noite, Fonseca me mandou mensagem. Citação formal a ser entregue amanhã entre 8 horas e 10 horas. O oficial de justiça ia aparecer na porta de Rafael. Coloquei o celular na mesa de cabeceira. Olhei para o teto, ouvi o relógio na cozinha. Clock, clock. Fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, adormeci antes da meia-noite. Na quarta-feira de manhã, 2 dias depois que Rafael voltou, ele me chamou para uma conversa de novo. Dessa vez o tom era diferente outra vez, mais duro. A fase do arrependimento, testando o terreno, tinha passado. Agora era o Rafael calculando. Disse que tinha falado com a advogada dele, que o inventário do apartamento tinha sido feito com o meu consentimento por escrito, que a procuração do seguro era legal, que se eu quisesse ir adiante com alguma ação, a coisa ia ficar feia para mim também, porque ia parecer que eu tinha assinado tudo. Meu amigo, você sabe o que é essa tática? Chama inversão de culpa. É quando quem errou te diz que o problema vai ser seu se você falar, que você vai sair perdendo, que o melhor é calar. Eu ouvi tudo sem piscar. Aí perguntei, Rafael, você acha que eu fui até um advogado sem antes entender o que eu tinha assinado e o que podia ser contestado? Ele ficou quieto. Continuei. Consentimento obtido por omissão dolosa de informação não vale. Procuração usada para desviar herança é crime independente de assinatura. Fonseca me explicou tudo isso na segunda-feira. A expressão dele mudou. Não era mais um homem com carta na manga. Era alguém que acabou de perceber que o outro jogador também tinha cartas. Perguntou como eu sabia de tudo aquilo. Disse, por que aprendi a usar o Google quando você foi para Lisboa? Não era verdade. Aprendi com Fonseca. Mas a resposta tinha um peso que a verdade completa não teria. E às vezes na vida, minha amiga, você precisa deixar o outro pensar que você é mais preparado do que ele imagina. Isso não é mentira. É estratégia. Ele saiu da sala sem responder. Eu fui buscar café. O oficial de justiça bateu na porta às 8 horas e 47 minutos da manhã. Eu estava na cozinha com Dona Cida tomando café. Ouvi a campainha. Depois ouvi o passo de Rafael descendo a escada com pressa. Aquele passo rápido de quem espera alguém e ao mesmo tempo não quer receber ninguém. Ouvi a porta abrir. Ouvi a voz do oficial, formal, seca, apresentando o documento. Ouvi Rafael dizer alguma coisa que não entendi. Ouvi a porta fechar.
Depois foi silêncio. Dona Cida e eu ficamos parados. Ela com a xícara na mão, eu olhando para a mesa. Aí Rafael entrou na cozinha. Estava com um envelope amarelo oficial na mão. Cara branca, olho diferente. Não era raiva ainda, era aquele choque de quem foi pego de surpresa e ainda não processou. Me olhou. Eu o olhei. Não desviei. Disse meu nome completo. Hélio Mendes Cardoso. Como se estivesse lendo uma acusação. Eu disse, bom dia. Ele jogou o envelope na mesa. Disse que eu tinha enlouquecido. Disse que eu sabia o que estava fazendo, que ia destruir a família, que ia me arrepender. A voz foi subindo de tom enquanto ele falava, e eu deixei subir, não interrompi. Deixei ele falar tudo. Dona Cida saiu da cozinha devagar, sem fazer barulho. Quando ele parou de falar, eu me levantei. Fui até a janela da cozinha, olhei para o jardim. Aquele mesmo jardim que eu via todo dia, que não era meu. Depois me virei para ele. E falei. Falei que eu tinha 67 anos. Que em 67 anos eu tinha construído 14 pontes, 3 viadutos, 2 escolas e um hospital em cidades que ele nunca foi visitar. Que eu tinha trabalhado de segunda a sábado durante 38 anos para pagar uma casa que eu nem morava mais. Que eu tinha vendido meu carro para pagar a escola de inglês dele quando ele tinha 15 anos. Que eu tinha tirado o dinheiro da poupança, que era da aposentadoria da sua mãe, para pagar o dentista quando o convênio não cobriu. Que eu tinha ficado no hospital com a Marlene durante 4 meses sem dormir direito, sem comer direito, sem uma palavra de conforto do próprio filho, porque o filho estava ocupado com contrato de trabalho e reforma de apartamento. Rafael tentou falar. Eu levantei a mão, ele parou. Continuei. Falei que depois que a Marlene foi, eu chorei sozinho no apartamento durante 6 meses, porque ele nunca apareceu. Que quando ele apareceu foi com um plano pronto. Que eu deixei porque pensei que era amor. Que foi burrice minha? Foi, eu admito. Mas a burrice foi minha. O crime foi dele. Disse que eu sabia dos 380 mil reais do seguro. Disse que eu sabia da VRC Imóveis. Disse que eu sabia do cartão. Disse que eu sabia do laudo de incapacidade que ele estava planejando. Disse cada item com nome, data e valor. Como se estivesse lendo uma planilha. Porque era isso que aquilo era. Uma planilha do que ele tinha feito. Rafael ficou pálido. Depois de um tempo, sentou na cadeira. Ficou olhando para a mesa. E aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Ele começou a chorar. Você sabe o que faz quando o filho que te traiu chora na sua frente? Minha amiga, eu preciso te dizer uma coisa importante sobre esse choro. Porque era real no sentido de que lágrima saía. Mas não era o choro de quem se arrepende. Era o choro de quem perdeu o controle da situação e não sabe mais como recuperar. São coisas muito diferentes. Quem já conviveu com manipulador conhece a diferença. Ele disse que estava com dívida grande. Disse que a Viviane estava pressionando, que o padrão de vida deles estava acima do que ganhavam, que as dívidas do condomínio Souzas eram 14 mil reais por mês, que o carro da Viviane estava com parcela atrasada, que ele tinha feito investimento que deu errado em 2020. Disse que o seguro da minha mãe era a única saída que ele tinha visto na hora. Que ele ia devolver. Que sempre ia devolver. Que era emprestado. Emprestado. Sem me perguntar. Sem me contar. Sem uma linha escrita. Emprestado. Como você empresta sem avisar o dono? Olhei para ele e disse, Rafael, seu pai não é banco. E sua mãe não era caixa eletrônico. Ele chorou mais. Disse que sabia que tinha errado, que estava arrependido, que precisava de uma chance, que eu não ia fazer isso com ele, que eu era o pai dele. Meu amigo, esse é o momento mais difícil. Não é quando eles atacam,
é quando eles imploram. Porque aí você lembra do menino de 6 anos correndo na rua com os joelhos ralados. Você lembra do filho que você amou durante décadas. E você precisa separar aquele menino desse homem na frente de você, porque eles não são mais a mesma pessoa. Eu me sentei do outro lado da mesa, olhei para ele, falei com calma, disse que eu o amava, que sempre ia amar, que isso não mudava, mas que amor não cancelava crime, que a Marlene ficaria com vergonha do que ele fez, que eu ia seguir com o processo, que se ele devolvesse tudo voluntariamente e cooperasse, Fonseca tinha dito que havia possibilidade de pena suspensa, mas que era decisão dele, não minha. Levantei. Fui buscar mais café. Coloquei na minha xícara, ofereci para ele. Ele disse não com a cabeça. Então ouvi a porta da rua abrir. Viviane entrou. Olhou para a cena. Rafael vermelho, olho inchado, envelope amarelo na mesa. E eu, de xícara na mão. Ela olhou para mim por um momento. Depois olhou para o marido. E disse uma coisa que eu não esperava. Disse: eu sabia que ia chegar aqui. Ele ficou quieto. Ela pegou a bolsa que tinha deixado na cadeira do corredor, saiu sem fechar a porta. Rafael a chamou. Ela não voltou. Não foi eu que destruí aquela família. Ela já estava destruída. Eu só acendi a luz. Naquele dia, a casa ficou em silêncio por horas. Rafael ficou no quarto. Eu fiquei na sala. Dona Cida fez um macarrão com molho de tomate e manjericão no almoço. Colocou na mesa. Bateu na porta do quarto de Rafael. Ele não respondeu. Ela colocou um prato coberto no corredor, assim mesmo. Eu comi sozinho, mastigando devagar, ouvindo o relógio na parede. Clock, 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 clock. E pensei, Marlene, o relógio ainda está batendo. A casa ainda está viva. Antes de ele sair do quarto naquela noite, bati na porta. Entrei. Rafael estava deitado de costas, olhando para o teto, que era o mesmo jeito que eu ficava quando era menino e estava envergonhado. Sentei na cadeira do canto. Não disse nada por um tempo. Depois falei baixo que o processo ia continuar. Que não era punição, era necessidade. Que sem registro formal, o que ele fez sumia, e aí podia acontecer com outro velho em outra família. Que eu não estava fazendo isso de raiva. Estava fazendo porque era o certo. Ele ficou olhando para o teto. Depois perguntou se eu algum dia ia perdoar. Eu disse que perdoar e confiar são coisas diferentes. Que eu já tinha perdoado na hora que decidi que não ia passar o resto da vida com ódio. Mas que confiança se constrói. Que talvez um dia. Que por agora a gente andava separado. Levantei. Fui para a porta. Parei no batente. Disse uma última coisa. Seu pai vai bem, obrigado. Pela primeira vez em muito tempo. Fechei a porta com cuidado. Naquela semana foram 3 dias de processo correndo nos bastidores. Fonseca me ligava toda tarde com atualização. O banco confirmou os lançamentos irregulares. O sindicato dos professores enviou cópia do recibo original do seguro para o cartório. A VRC Imóveis estava com registro ativo no CNPJ da Receita Federal, com Rafael e Viviane como únicos sócios, exatamente como nas fotos do sótão. Na quinta-feira, Fonseca me ligou às 17 horas com voz diferente. Boa notícia. O advogado de Rafael, que ele tinha contratado correndo nos 2 dias após a citação, tinha entrado em contato. Queria conversar sobre acordo. Minha amiga, acordo era o que eu não queria. Mas Fonseca disse uma coisa importante. Acordo documentado com confissão de dívida e cronograma de pagamento é mais rápido que sentença. E sentença não vai desfazer o que foi feito. O dinheiro volta pelo papel assinado. Perguntei quanto tempo levaria para receber tudo. Quanto vale 2 anos de vida perdidos?
tem conta para isso? Ele disse: com um acordo, 18 meses. Com processo até sentença, 4 a 6 anos. Fiz as contas. Tenho 67 anos. Daqui a 6 anos tenho 73. Não queria esperar até os 73 para ser livre. Queria ser livre agora. Autorizei o acordo com uma condição: confissão formal assinada. Não bastava só cheque, precisava de documento onde Rafael escrevesse com as próprias palavras o que tinha feito. Fonseca disse que ia tentar. Rafael aceitou na hora. Sabe por quê? Porque confissão no acordo extrajudicial não vira processo criminal automaticamente. Era o que ele queria: fechar sem ficha policial. Assinamos na segunda-feira seguinte. Rafael assinou a confissão. Pareceu pequeno naquele momento. Não menor de tamanho, menor de dentro. Aquele homem que tinha me olhado por 2 anos como se eu fosse problema a resolver, estava sentado do outro lado da mesa, assinando um papel dizendo que tinha errado. Saí do cartório com a cópia na mão. Parei na calçada. O sol estava bom, aquele sol de fim de manhã que aquece sem queimar. Fonseca saiu depois de mim e disse: parabéns, Hélio. Deu um aperto de mão demorado. Fui tomar aquele café de coador na calçada de novo. Mesmo lugar. Mesmo copo de vidro pequenininho. Desta vez, o café tinha gosto de começo. Nos 3 dias entre o confronto e a assinatura do acordo, aprendi uma coisa sobre justiça que ninguém te conta. Ela é lenta no começo e acelerada no final. Fonseca me explicou que a citação formal já tinha gerado registro, que mesmo que Rafael tentasse reverter o acordo, o registro ficava, que a confissão escrita, uma vez assinada, era permanente. Você sabe o que significa ter a confissão de uma traição em papel assinado? Não é satisfação, não é vingança. É prova de que você não estava louco. É o documento que diz: isso aconteceu. Você não imaginou. Você não exagerou. Você não era o velho confuso que o filho ia dizer para o neurologista. Isso, minha amiga, vale mais do que qualquer valor em reais. Na tarde da assinatura, Fonseca me chamou para o canto antes de entrar na sala do cartório. Me perguntou se eu estava bem. Disse que muita gente chega nesse ponto e sente vazio, não alívio. Que era normal. Que não significava nada. Perguntei se ele tinha passado por isso. Ele olhou para o lado e disse: diferente, mas sim. Aí bateu no meu ombro 2 vezes e entrou na sala. Eram 4 pessoas na mesa. Eu, Fonseca, Rafael e o advogado dele. Um rapaz de uns 35 anos, de terno cinza, que ficou muito quieto durante todo o processo. Rafael assinou sem falar nada. Só pegou a caneta, assinou as 3 vias, devolveu a caneta. Olhei para ele naquele momento. Ele não olhou para mim. Saí do cartório com a cópia dobrada no bolso do casaco. A rua estava movimentada, aquele barulho de meio de semana de Campinas, buzina, gente andando rápido, cheiro de pão de queijo de uma padaria na esquina. Comprei um pão de queijo quente e comi na calçada. Simple as Sam. O que aconteceu com Rafael depois daquilo não foi uma queda dramática. Foi mais como quando uma parede vai cedendo. Não desaba de uma vez. Vai rachando por partes até que você olha e percebe que não tem mais sustentação. Viviane não voltou. Fui sabendo aos poucos, por comentários que Rafael jogava no jantar sem querer. Ela foi para a casa da mãe dela, em Americana. Depois ligou para dizer que ia pedir separação. Não era pela denúncia, ou não só por isso. Era porque ela tinha chegado no limite de uma outra coisa. Dona Cida me contou, numa tarde que a gente tomava chá de erva cidreira na varanda, que Viviane tinha chorado na cozinha 2 vezes durante a semana que Rafael chegou de Lisboa. Não por mim. Chorava por ela mesma.
pelo casamento que não virou o que ela queria, pela criança que adiaram anos a fio até o corpo não querer mais, pela advogada que era boa no trabalho e infeliz em casa. Às vezes, o vilão da história é também uma pessoa presa. Rafael ficou na casa. Eu fiquei por mais 3 semanas porque Fonseca pediu que eu não saísse até o acordo estar completamente assinado e as cópias registradas. Eram 3 semanas longas. A gente se cruzava na cozinha, se cumprimentava, comia junto às vezes sem falar muito. Era estranho. Era triste. Mas era necessário. Numa noite que chovia em Campinas daquele jeito pesado de outono, que o vento bate nas janelas e a gente fica com vontade de sopa, Rafael apareceu na sala enquanto eu assistia jornal. Sentou na poltrona ao lado. Ficou quieto um tempo. Depois disse que precisava me explicar uma coisa, não como justificativa, só porque queria que eu entendesse. Falou que desde criança ele tinha medo de não ser suficiente, que eu era engenheiro respeitado, que a Marlene era professora de respeito, que o sobrenome Cardoso tinha peso na cidade, que as pessoas sempre esperavam coisa grande dele, que quando ele casou com a Viviane e o padrão de vida foi crescendo junto com o ego dos dois, ele não conseguiu dizer não. Não para ela, não para si mesmo. Não conseguiu dizer que não tinha dinheiro para aquele condomínio. Não conseguiu admitir que o investimento tinha afundado. Não conseguiu pedir ajuda. Meu amigo, eu ouvi tudo aquilo sem interromper. E entendi uma coisa. O maior inimigo do Rafael não era eu. Era a ideia que ele tinha de si mesmo. Era esse homem que ele precisava parecer ser, mesmo que para isso tivesse que roubar do próprio pai. Não disse nada por um tempo. Aí falei que isso explicava. Mas que explicar não é o mesmo que justificar. Que eu também tinha medo de muita coisa na vida. Que quando a Marlene ficou doente, eu fiquei com medo de não ser forte o suficiente. E fiquei. Que medo não é licença. Ele concordou. Ficou olhando para o chão. Depois disse que estava fazendo terapia, que tinha começado na semana anterior, que o terapeuta era a indicação da advogada dele, o que achei curioso, mas não disse nada. Levantai para buscar a sopa que Dona Cida tinha deixado no fogão. Coloquei 2 tigelas. Coloquei uma na frente dele sem perguntar. Ele olhou para mim com aquele olhar de criança confusa. Eu me sentei e disse, come enquanto está quente. A gente comeu junto em silêncio. Lá fora, a chuva batia nas janelas. E eu pensei, talvez isso aqui seja o começo de alguma coisa. Não do que era antes. Nunca do que era antes. Mas talvez de alguma coisa que pode ser honesta. Não sei se vai ser. Não sei se ele consegue. Mas sei que eu fiz a minha parte. E que a minha vida não pode esperar para saber o resultado da parte dele. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre a vitória. É que ela não vem com aquele barulho que você imagina. Não tem confete, não tem plateia aplaudindo. A vitória real vem quieta. Vem numa tigela de sopa numa noite de chuva. Vem no momento em que você para de depender da escolha do outro para se sentir livre. Fui embora numa quinta-feira cedo. Rafael estava dormindo. Deixei uma nota na mesa da cozinha. Eram 4 linhas. Dizia que eu o amava. Que espero que ele encontre o caminho. Que qualquer dia que ele quiser conversar, sabe onde me achar. Que cuida de si. Dobrei a nota, deixei do lado do relógio. Não, eu não levei o relógio naquele dia. Deixei ali. Aquele relógio de pêndulo que a Marlene ganhou de casamento, que ficou preso num quarto alheio por 2 anos, que bateu o tempo inteiro enquanto eu reconstruía o que tinha perdido. Deixei para ele. Porque talvez ele precisasse mais de ouvir aquele clock do que eu. Ou talvez porque eu já tinha aprendido a ouvir o ritmo do tempo por dentro. Não precisava mais do relógio para saber que estava vivo.
Saí com as 3 malas que trouxe quando cheguei. Exatamente as 3 malas. Não levei nada a mais. Não devia nada a menos. Dona Cida estava na calçada esperando o ônibus para ir embora. Estava no último dia de trabalho com Rafael, que, sem Viviane e com a briga judicial encerrada, ia dispensar a cuidadora. Ficamos na calçada juntos por um tempo, ela com a bolsa no colo, eu com as malas no chão. Peguei a mão dela e agradeci. Ela disse que não era necessário. Eu disse que era. Que ela tinha feito o que deveria ter feito alguém da minha família. Ela ficou com o olho molhado e desviou o rosto para o lado. O ônibus dela chegou primeiro. Ela subiu. Eu fiz um sinal com a mão. Ela não olhou para trás, mas eu vi ela passar a mão no olho pela janela do ônibus. Boa mulher. Minha amiga, você já ouviu falar de gente que passa a vida inteira com medo de cair e por isso nunca aprende a andar de verdade? Rafael era assim. E o pior de tudo é que eu não percebi a tempo. Fiquei tão ocupado sendo pai que esqueci de olhar para o filho que estava ficando com medo da própria sombra. Viviane pediu a separação formalmente 6 semanas depois. Processo amigável, segundo Rafael me contou num domingo que ele ligou sem avisar. A voz estava cansada, mas diferente do cansaço de antes. Antes era o cansaço de quem carrega coisa escondida. Agora era o cansaço de quem largou o peso. A VRC Imóveis foi encerrada. Você sabia que empresa aberta para um crime específico dura exatamente o tempo do crime? Fonseca me avisou quando o CNPJ foi baixado na Receita. Era uma empresa que existia para um fim específico. Fim cumprido, empresa fechada. O apartamento da rua Barão de Jaguara? Esse eu não quis de volta. Por quê? A família que comprou não tinha culpa de nada. E eu não queria voltar para um lugar onde cada canto ia me lembrar de quanto tempo eu perdi esperando que aquela vida voltasse. Preferi o dinheiro da diferença, que entrou na minha conta em 3 parcelas ao longo de 6 meses, conforme o acordo. Juros incluídos. Rafael estava pagando com o apartamento de investimento que ele tinha comprado com parte do dinheiro do seguro. Irônico, né? O imóvel que ele comprou com o dinheiro da mãe dele acabou sendo o imóvel que devolveu aquele dinheiro para mim. A Marlene teria achado graça. Meu amigo, pois é, continua. Tem mais uma coisa que preciso contar antes de fechar esse capítulo. 2 semanas antes de eu sair da casa de Rafael, ele me mostrou algo que eu não esperava. Abriu o notebook na sala e me mostrou uma pasta no desktop. Dentro tinha fotos. Fotos antigas, da infância dele. Eu ensinando ele a andar de bicicleta na rua de terra, lá em Campinas. Eu na plateia da formatura da escola. Eu e Marlene na porta da igreja no dia do casamento deles. Fotos que eu achava que tinham sumido porque ele nunca postava, nunca comentava. Parecia que o passado não existia. Ele tinha guardado tudo. Você consegue entender a complexidade disso? Como você carrega amor e mágoa pela mesma pessoa ao mesmo tempo? O mesmo homem que me roubou tinha guardado essas fotos. O mesmo filho que planejou o laudo de incapacidade tinha uma pasta cheia de memória que ele nunca jogou fora. Gente complicada não é gente má ou gente boa. É gente que não aprendeu a ser inteira. Não disse nada quando ele me mostrou, só olhei foto por foto. Depois, fechei o notebook com cuidado e disse que estava na hora de dormir. Mas fui para o quarto com aquilo no peito, porque a traição era real. E o filho que eu amei também era real. As duas coisas existem ao mesmo tempo. E você não precisa escolher uma para que a outra seja verdade. Isso a Marlene tentou me ensinar a vida inteira. Que o mundo não é preto e branco. Que a gente pode estar certo e ainda assim sentir dor pelo outro. Eu finalmente entendi. Fui para a Praia do Rosa de carro alugado. Nunca tinha estado lá antes.
A Marlene tinha mostrado uma foto numa revista certa vez, naquelas revistas de viagem que ela guardava numa pilha do lado da cama. Praia do Rosa, em Santa Catarina, sul do Brasil. Pequena, sem resort, sem shopping, sem multidão de temporada. Só morro, mar, lagoa. Ela tinha dobrado o cantinho da página. Eu lembrei daquilo na hora que precisei escolher para onde ir. Aluguei uma casinha de madeira no alto do morro por R$ 1.900 por mês. 2 quartos, varanda de frente para o mar, fogão a lenha que demorei uma semana para aprender a usar direito, sem encher a casa de fumaça. Vista para o Oceano Atlântico que muda de cor dependendo da hora do dia. De manhã é quase verde. Ao meio-dia é azul pesado. No fim da tarde, fica cor de cobre quando o sol bate na crista das ondas. Minha amiga, eu tinha 67 anos e estava vendo o oceano pela janela do meu quarto pela primeira vez na vida. Na primeira semana, não fiz quase nada. Acordava às 6 horas, fazia café preto, ficava na varanda. Ouvia o mar. Ouvia os pássaros que eu não sabia nomear, mas que cantavam diferentes daqueles de Campinas. Comia pão com requeijão. Voltava para a cama às 8 horas e dormia mais 1 hora só porque podia. Quando foi que você dormiu 1 hora a mais só porque quis? Pensa nisso. Eu não lembrava quando era a última vez. Na segunda semana, comprei uma vara de pescar numa lojinha da vila. O dono se chamava Seu Zé do Mar, apelido, obviamente. Um senhor de uns 60 anos, com pele curtida de vento e mãos grossas. Me ensinou a montar um anzol do jeito certo, que eu estava fazendo errado há décadas, sem nunca ter percebido. Passamos 3 tardes pescando no molhão sem pegar quase nada, mas conversando muito. Sobre peixe, sobre tempo, sobre as histórias da praia. Não falei nada da minha história, só ouvia dele. Meu amigo, às vezes a melhor coisa que você pode fazer depois de uma guerra é sentar num canto quieto e ouvir a história de alguém que não tem nada a ver com a sua. Plantei uma pequena horta na lateral da casa. Couve, cebolinha, tomate cereja, manjericão. O manjericão cresceu primeiro. Em 2 semanas já tinha folhas grandes e cheirosas. Fiz molho de tomate com manjericão fresco numa noite que estava frio e o fogão a lenha estava pegando bem. Macarrão al dente, molho lento, aquele cheiro de alho e azeite que toma conta de cozinha pequena. Sentei sozinho na mesa de madeira da varanda, com a tigela na frente e o barulho do mar lá embaixo. Chorei um pouco. Não de tristeza, de alívio. Tem esse choro que a gente segura meses e que precisa de um momento quieto para sair. Deixei sair. A dona Cida mandou mensagem 1 mês depois que eu cheguei. Perguntou se eu estava bem. Mandei uma foto da varanda com o mar ao fundo. Ela respondeu com um emoji de coração e disse que tinha começado a trabalhar com uma senhora em Valinhos, que era boa pessoa. Fiquei feliz. O dinheiro foi chegando. Fonseca me mandava extrato do acordo a cada parcela recebida. Não abri festivamente. Só conferia o número, guardava o comprovante e ia fazer outra coisa. Dinheiro era ferramenta, não vitória. A vitória era outra coisa. A vitória era a horta. Era o peixe que finalmente peguei na 3ª semana. Um robalo pequeno que seu Zé ensinou a limpar ali mesmo na pedra. Era a cerveja gelada que tomei enquanto o peixe grelhava na brasa. Aquela cerveja que parece diferente quando você está com os pés sujos de areia e o cabelo com cheiro de maresia. Fiz amizades devagar. Tem um casal que mora na praia o ano inteiro. Ela ceramista e ele professor de surf aposentado. Me convidaram para jantar 3 vezes antes de eu aceitar. Na 3ª vez, comi o melhor caldo de camarão da minha vida. Daquele caldo espesso com leite de coco e coentro que aquece por dentro de um jeito que não tem remédio que faça igual. Comprei um caderninho azul. Sabe por quê? Porque a Marlene tinha o hábito de anotar tudo num caderninho azul. E eu percebi que queria começar a anotar as coisas também.
Não por saudade, por continuidade. Como se as coisas que eu anotasse fossem uma conversa com ela que eu tivesse postergado. Anoto o que pesco. Anoto o clima. Anoto o que planto e o que colhe. Anoto os nomes dos pássaros que seu Zé vai me ensinando. Anoto quando ligo para o Rafael e como foi a conversa. Ele liga uma vez por mês. Cada vez parece um pouco menos pesado do outro lado. Não sei aonde vai dar, mas vou anotando. Tenho 67 anos e estou aprendendo a viver devagar. Sabe o que é isso? É a melhor coisa que já me aconteceu depois de 41 anos de casado com a mulher da minha vida. Tem uma coisa que eu quero te contar sobre a pescaria que mudou tudo para mim. Era uma quarta-feira, cedo. O mar estava liso como vidro. Seu Zé tinha dito que dia de mar liso é dia de pensar. Que o peixe não morde quando a água está quieta, mas o pensamento sim. Fiquei 2 horas sem pegar nada, sentado na pedra, vara na mão, olhando para o horizonte. E comecei a pensar na Marlene. Não de saudade, que saudade eu já carrego o tempo inteiro. Pensei no que ela teria feito se estivesse aqui. Teria adorado esse lugar. Teria feito amizade com a ceramista no primeiro dia. Teria plantado muito mais do que eu plantei. Teria acordado cedo para ver a cor do mar mudar. E aí pensei, você está fazendo tudo o que ela teria gostado de fazer. Não para ela, com ela, de alguma forma. Como se cada coisa que você faz agora carregasse um pouco do que ela não teve tempo de fazer. Sabe o que é isso? É continuar. Não sobreviver. Continuar de verdade. Não sobreviver. Continuar. A vara puxou. Era um peixe pequeno, um linguado, que eu joguei de volta no mar porque era pequeno demais. Mas fiquei sorrindo sozinho na pedra por uns 5 minutos. Seu Zé apareceu do meu lado sem fazer barulho, do jeito dele. Perguntou o que tinha sido. Falei que era linguado pequeno. Ele disse, e você soltou? Disse que sim. Ele balançou a cabeça, satisfeito, como se eu tivesse passado num teste que eu não sabia que estava fazendo. Meu amigo, sabe o que é saber soltar? Você aprendeu isso? Não é fraqueza. É conhecer o que vale a pena guardar. Comprei outro caderninho essa semana porque o primeiro acabou. Na última página eu tinha escrito, não sei bem quando. A casa sou eu agora, não o lugar. É isso. Então, minha amiga, é isso. Rafael pagou o acordo. Fonseca fechou os processos. A Viviane refez a vida em Americana. Ouvi dizer que abriu um escritório próprio. Não sei se é verdade. Não precisei saber. Eu estou aqui, na minha casinha de madeira com vista para o mar. Com a horta que cresceu mais do que eu esperava, tanto que agora dou couve para a vizinha ceramista toda semana. Com o caderninho azul que já está na metade. Com o anzol que aprendi a montar do jeito certo. Mas se você chegou até aqui ouvindo essa história, eu quero te dizer uma coisa que não tem nada a ver com Rafael, nem com sótão, nem com documento. Tem a ver com você. Se você está ouvindo isso e tem 50, 60, 70 anos, e alguém ao redor te faz sentir pequeno, preciso que você ouça isso. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão só para você, e alguém ao redor te faz sentir que você está de passagem, que você é peso, que a sua vida já passou e o que vem agora é sobra? Eu quero que você ouça bem o que eu vou falar. Não é verdade? Você não é mobília. Você não é depósito de memória e de dinheiro de outras pessoas. Você não é o passado da família. Você é uma pessoa que ainda está viva, que ainda tem vontade, que ainda tem direito de acordar às 6 horas e ver o sol nascer de um lugar que você escolheu. Meu amigo, o erro que eu cometi foi confundir lealdade com obediência. Pensei que ser bom pai era fazer o que o filho pedia. Mas ser bom pai, às vezes, é dizer não. É ter limites.
é se respeitar o suficiente para não deixar que ninguém, nem o próprio sangue, trate você como coisa. A Marlene sabia disso. Você sabe também, no fundo. Ela tentou me dizer de várias formas durante 41 anos. Eu entendi tarde demais, mas entendi. E você? Ainda está esperando? Não espera. Não porque você tem pressa, mas porque você tem vida. E vida que fica parada esperando permissão de alguém para começar, vai acabar esperando. Se essa história tocou você de alguma forma, comenta aqui embaixo uma só palavra. Eu me libertei. Não importa se você ainda está no meio da situação, se já saiu, se está com medo. Comenta a si mesmo. Porque às vezes a gente precisa escrever aquilo para começar a acreditar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Com aquela amiga que fica se diminuindo. Com aquele familiar que está deixando a vida passar. Com alguém que você olha e pensa, essa pessoa merecia mais. E clica em seguir nesse canal. Porque toda semana tem uma história nova aqui. De gente que virou o jogo. De gente que escolheu a própria paz em vez de aprovação alheia. De gente como você, como eu, que um dia acordou e disse, chega. Só chega. Até a próxima. Sua vida é sua. Viva ela. Deus te abençoe.